Perfeito. Sejam bem-vindos, então, ao nosso segundo dia das bancas de apresentação dos trabalhos do 6º Congresso de Pesquisa e Iniciação Científica e também a 9ª Semana de Responsabilidade Social do Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks. Quero agradecer desde já, antemão, todos os nossos participantes, pesquisadores, convidados, a contribuição que vocês têm dado para o nosso congresso, que tem se consolidado e tem sido um canal importante para pesquisadores aí de todo o país. No segundo ano da nossa experiência online, que pode talvez até se traduzir numa algo corrente, né? Porque do ponto de vista da pesquisa, se aquela dificuldade que a gente tem justamente com deslocamento, viagens, gastos com hotel, então acaba se tornando bastante conveniente para nós. Nós vamos, então, começar os trabalhos de hoje, né, da Banca do Direito, 21/9. Vamos começar primeiro com o trabalho A impossibilidade de dispensa por justa causa por manifestações discriminatórias do empregado fora do ambiente de trabalho, né? Vamos aí ouvir, então, Kaique Souza Pedais, é assim que pronuncia seu nome, Kaique? Perfeito. Isso, correto. Então, deixa eu permitir aqui, novamente agora, colocá-lo como co-anfitrião. Pode ficar à vontade, Kaique. Todos veem o slide? Isso. Obrigado. Bom, boa tarde, o meu nome é Kaique e eu sou mestrando do curso de Direito da Unesp de Franca, interior de São Paulo. O tema do meu trabalho é a impossibilidade de dispensa por justa causa por manifestações discriminatórias do empregado fora do ambiente de trabalho. Em 23 de junho de 2021, o atleta Danilo Avelar, do Corinthians, admitiu que cometeu um ato racista durante uma partida do jogo virtual Counter-Strike Global Offensive. No mesmo dia, o Corinthians divulgou que entrou em contato com o atleta Danilo Avelar e com seus representantes para discutir e formalizar as medidas cabíveis para encerramento do vínculo. Porém, o clube não noticiou se dispensaria Avelar por justa causa ou sem justa causa. Assim, o objetivo do presente estudo é analisar se, à luz da CLT, é possível a dispensa por justa causa em razão de manifestações discriminatórias do empregado fora do ambiente de trabalho. As principais hipóteses de dispensa por justa causa estão previstas no artigo 482 da CLT. Uma dessas hipóteses é a linha D desse dispositivo, que dispõe que a condenação criminal do empregado transitada em julgado constitui justa causa para rescisão do contrato de trabalho por parte do empregador. Assim, se o empregado for condenado, por exemplo, pelo crime de injúria racial ou discriminatória, tipificado no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, esse empregado poderá ser dispensado por justa causa com fundamento no artigo 482, a linha D da CLT. Porém, a própria CLT, nesse dispositivo, faz a ressalva de que, se tiver havido a suspensão da execução da pena, que foi imposta ao empregado condenado pela prática desse ou de qualquer outro crime, em caso de suspensão da execução da pena, o empregador não poderá dispensar o empregado por justa causa, pelo menos não com fundamento nessa linha do artigo 482 da CLT. Porque o objetivo dessa hipótese de justa causa é encerrar o vínculo do empregado quando o empregado está cumprindo pena em regime de reclusão. Afinal, o cumprimento de pena em regime de reclusão impede o cumprimento da principal obrigação do empregado, que é prestar serviço. Agora, quando ocorre a suspensão da execução da pena, com a pena estando suspensa, o empregado não tem essa dificuldade. Ele pode continuar prestando serviço, sendo este o motivo pelo qual a CLT, nesse dispositivo, impede que o empregador rescinda o contrato de trabalho em caso de suspensão da execução da pena.
No caso do crime de injúria, que foi utilizado como exemplo aqui, em tese, é possível a suspensão da execução da pena. Consequentemente, com a suspensão da execução da pena, não seria possível a dispensa por justa causa do empregado, mesmo com o empregado tendo sido condenado pela prática desse crime. Nesse cenário, surge a seguinte dúvida. Em caso de uma manifestação discriminatória, o empregador somente vai poder dispensar o seu empregado por justa causa se o empregado, além de ter sido condenado por decisão transitada em julgado, não tiver obtido o direito de suspensão da execução da pena? Se a resposta para essa pergunta for sim, ou seja, se o empregador somente puder dispensar por justa causa, em caso de condenação por decisão transitada em julgado, e em caso de não tiver havido a suspensão da execução da pena, se a resposta para essa pergunta, então, for sim, qual vai ser a primeira consequência? Não vai ser possível a dispensa por justa causa de um empregado que tenha sido condenado por uma decisão que ainda não transitou em julgado. E a segunda consequência vai ser que não será possível a dispensa por justa causa de um empregado em razão de uma manifestação discriminatória que não seja definida na lei como crime. Afinal, nesse caso, se aquela manifestação discriminatória não configura crime, evidentemente, ele jamais vai poder ser condenado criminalmente por conta daquela manifestação. Dessa forma, ele não poderia, então, ser dispensado por justa causa. Aí, diante dessa situação, o que nós devemos, então, fazer para buscar uma solução para o problema que foi apresentado nesse trabalho? Bom, a tarefa passa a ser verificar se alguma outra linha do artigo 482 da CLT autoriza a dispensa por justa causa por manifestações discriminatórias do empregado que ou não configurem crime, ou que configurem crime, mas tenham resultado em uma condenação criminal recorrível, quer dizer, não transitou em julgado, ou ainda tenham resultado numa condenação criminal irrecorrível, que é aquela que transitou em julgado, mas que tenha havido a suspensão da execução da pena. Se houver alguma manifestação discriminatória do empregado que não configure crime, ou que, configurando o crime, tenha resultado numa condenação que não transitou em julgado, ou ainda que tenha transitado em julgado, mas que resultou numa suspensão da pena, vai ser possível dispensar esse empregado por justa causa, com base em alguma linha do artigo 482 da CLT? É isso que a gente tenta verificar nesse momento. Analisemos as alíneas J e K do artigo 482 da CLT. A linha J dispõe que a prática de um ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa ou ofensas físicas nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, constitui justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador. Enquanto isso, a linha K dispõe que a prática de um ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticados contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, também constitui justa causa para rescisão do contrato de trabalho. No caso da linha K, essa segunda linha, não exige-se que essa prática de um ato lesivo da honra ou da boa fama tenha sido em serviço. Essa exigência é feita apenas no caso da linha J. Para ser configurada a linha K, basta que tenha sido praticado um ato contra o empregador ou superior hierárquico, seja no ambiente de trabalho, seja fora do ambiente de trabalho. Portanto, a prática de um ato lesivo da honra ou da boa fama, praticado, então, pelo empregado contra qualquer pessoa no ambiente de trabalho, constitui justa causa, e a prática de um ato lesivo da honra ou da boa fama pelo empregado contra superior hierárquico ou contra o seu empregador, seja fora do ambiente de trabalho, seja no ambiente de trabalho, sempre vai constituir justa causa para rescisão do contrato de trabalho. Segundo Volle Bonfim-Cassar, a prática de qualquer ato doloso ou culposamente grave que abale a honra ou a boa fama do empregador configura a hipótese da linha J ou da linha K, que autoriza o empregador a dispensar por justa causa.
Dessa forma, é possível enquadrar no conceito de ato lesivo da honra ou da boa-fama as manifestações discriminatórias do empregado. Só que, nas alíneas J e K do artigo 482 da CLT, que são esses que estão no slide, somente podem ser enquadrados os atos que ou tenham sido praticados em serviço, que é o caso da linha J, ou se o ato foi praticado fora do ambiente de trabalho, se o destinatário desse ato tiver sido empregador ou superior hierárquico. É o caso, então, da linha K. Então, quer dizer, pela interpretação literal dessas duas alíneas, a gente entende o quê? Que as manifestações discriminatórias do empregado fora do ambiente de trabalho, que não tenham sido praticadas contra o empregador ou contra superiores e hierárquicos, não podem ser punidos com a ruptura contratual por justa causa. Só que, se nesse caso afastar-se a interpretação literal e adotar-se a interpretação teleológica, vai ser possível enquadrar, na linha K, quaisquer manifestações discriminatórias do empregado, mesmo fora do ambiente de trabalho, e mesmo que essas manifestações não tenham tido o intuito de atingir o empregador. Eu explico. Qual que é o objetivo da linha K do artigo 482 da CLT? O objetivo dessa linha é punir o empregado que, por sua conduta, lesa a honra ou a boa fama do empregador ou de seus superiores hierárquicos. Quais que são as espécies de lesão à honra ou à boa fama do empregador entendidas por esse trabalho? Em primeiro lugar, nós temos a lesão direta. A lesão direta ocorre quando o empregado pratica um ato contra o próprio empregador, diretamente contra o próprio empregador. Por isso, lesão direta. E há também a lesão indireta, que ocorre quando o empregado pratica um ato que, embora não tenha sido direcionado ao empregador, tem o potencial de atingir a sua honra ou a sua boa fama. A punição ao empregado que pratica um ato lesivo da honra ou da boa fama diretamente contra o seu empregador está expressamente prevista na lei, como nós vimos. É a linha K do 482 da CLT. Agora, a ideia defendida por esse estudo de que a lesão indireta à honra ou à boa fama do empregador também é passível de enquadramento na linha K do 482 da CLT, surge a partir da interpretação teleológica dessa norma. Conforme Volia Bonfim-Casser, essa técnica, a interpretação teleológica, parte da premissa que a norma deve ser interpretada de acordo com a sua finalidade, de acordo com o seu objetivo. Ou seja, se for atingido o fim, o objetivo, a finalidade almejada pela norma, considera-se que essa norma está cumprida, mesmo que de forma diversa daquela descrita pela regra. Dessa forma, mantém-se o equilíbrio entre as partes interessadas. Como visto anteriormente, a finalidade, o objetivo dessa norma é punir o empregado que, por sua conduta, lesa a honra ou a boa fama do empregador ou de seus superiores hierárquicos. Ainda que o ato não tenha sido praticado diretamente contra o empregador, tampouco tenha sido praticado no próprio ambiente laboral. Por isso que esse trabalho entende que a lesão indireta à honra ou à boa fama do empregador autoriza a dispensa por justa causa. É a conclusão que se extrai a partir da interpretação teleológica dessa norma. E um exemplo de lesão indireta à honra ou à boa fama do empregador é o caso do atleta Danilo Avelar, apresentado no início da exposição, que no dia 23 de junho de 2021, durante uma partida de um jogo virtual, cometeu um ato racista, fez um comentário preconceituoso, discriminatório. Naquele caso, a Gaviões da Fiel, que é a maior torcida organizada do Corinthians, pleiteou a expulsão imediata do atleta do clube. E os patrocinadores do Corinthians se posicionaram contra qualquer ato de racismo, seja cobrando providências do clube ou repudiando qualquer associação a casos de racismo, capaz de causar uma rejeição à marca que patrocina o Corinthians. Se o Corinthians, nesse caso, optasse pela manutenção do vínculo empregatício com o atleta Danilo Avelar, isso inevitavelmente lesaria a boa fama do clube,
causando prejuízos à sua imagem, inclusive perante os seus próprios torcedores, tendo em vista que a Gaviões da Fiel pediu a expulsão imediata do atleta do clube, e também causaria prejuízos aos contratos de patrocínio do Corinthians, já que os patrocinadores do clube se posicionaram contra atos de racismo e cobraram providências do clube. Esse ato, então, do atleta Danilo Avelar, embora não tenha sido praticado diretamente contra o Corinthians, teria um expressivo potencial de lesar a boa fama do clube caso o vínculo não fosse rompido, sendo este, portanto, um exemplo de lesão indireta à honra ou à boa fama do empregador. Ressalte-se, todavia, que ainda hoje o atleta mantém um vínculo com o Corinthians. O contrato do jogador com o clube paulista ainda não foi rompido por motivos outros relacionados à lesão do jogador. De qualquer modo, concluindo, entende-se que é possível, portanto, a dispensa por justa causa por manifestações discriminatórias do empregado, mesmo fora do ambiente laboral, com fundamento no artigo 482, a linha K da CLT, seja por um ato lesivo à honra ou à boa fama, praticado diretamente contra o empregador, que é o caso, então, da lesão direta, que está expressamente prevista na CLT, ou seja, por um ato que, embora não tenha sido praticado diretamente contra o empregador, como é o caso do atleta Danilo Avelar, tem o potencial de lesar a honra ou a boa fama patronal. No caso, a honra do Corinthians poderia ser lesada caso não se rompesse o vínculo ou caso não se noticiasse que romperia seu vínculo com o atleta. E qual o motivo disso? Bom, o empregador não pode ver-se obrigado a manter o vínculo em detrimento da sua boa fama, ou ainda a ter que dispensar o jogador sem justa causa. Afinal, o encerramento do vínculo empregatício, nesse caso, somente vai ter ocorrido em razão de um ato que foi praticado exclusivamente pelo empregado. Esse é o meu trabalho e muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado, Kaique, pela sua exposição dentro do tempo. Nós vamos dar prosseguimento, então, à nossa apresentação. Vamos ouvir, então, agora contratos de locação. A Bruna Barbosa Marques, análise das decisões do TJMG nos casos de desequilíbrio contratual. Vamos Obrigada. aqui a Bruna. Vou compartilhar aqui. Aparecendo certinho? Isso. Sim. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Bruna. Eu sou estudante do 7º período do curso de Direito da Faculdade de Newton Campos, aqui em Minas Gerais, e hoje eu vou apresentar o meu trabalho na área do Direito Civil, mais voltado ali para a área dos contratos, em específicos contratos de locação para fins comerciais, e não locações no geral. O meu estudo, ele trata de uma análise de algumas decisões do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em casos em que, em decorrência da pandemia, as partes foram afetadas ali por um significativo desequilíbrio contratual naquela obrigação entre locador e locatário, e em virtude disso, essa questão foi a ser judicializada. Bom, só para fazer uma breve introdução, a gente sabe que ali no começo de 2020, a gente começou a ter significativas mudanças em diversas áreas do direito, sobretudo aqui eu trouxe a área das obrigações civis, principalmente as obrigações locatícias. E o que aconteceu? A gente teve no início ali do ano, principalmente, mas depois a gente ficou num vai e volta, muitos comércios que foram fechados, né, a mando de decretos municipais, estaduais, e as partes que, os locatários, né, que trabalhavam com comércios principalmente não essenciais, eles tiveram que se manter fechados ou revezando um tempo fechado, depois podia abrir, enfim. E isso trouxe uma desarmonia contratual, isso trouxe um desequilíbrio, uma onerosidade naquela obrigação que antes da pandemia foi firmada em uma determinada circunstância e depois da pandemia ela foi afetada ali por uma outra nova circunstância, um fato superveniente, né, que a gente fala no direito.
Bom, muitas dessas questões elas foram judicializadas, mas eu vou tratar aqui também que essa revisão, a busca desse reequilíbrio contratual, ela não necessariamente precisa ser feita, né, por meio do judiciário. Na verdade, a gente tem muito amparo jurídico para as partes buscarem isso extrajudicialmente. Mas como eu vou falar de decisões do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, eu vou tratar dessas questões que já foram judicializadas, né? E também entender até que ponto um tribunal judiciário ele pode intervir numa relação de privados, né? Até quando e como ele pode fazer isso. Bom, então o objetivo do estudo é entender os critérios, as fundamentações, o posicionamento, o entendimento dos julgadores, né, do Tribunal de Minas Gerais em relação a esse assunto. É um assunto de extrema relevância, até porque se a gente for pensar como operadores do direito, para você manusear uma situação como essa, é muito importante você saber os precedentes naquele tribunal que você vai estar trabalhando, né? Por isso eu acho esse assunto muito relevante e muito tratado, né, recentemente. Bom, eu vou trazer aqui um pouquinho sobre um contraponto dessas alterações contratuais que a gente teve ali a partir de 2020, que alguns autores começaram a tratar. Principalmente, esse daqui é mais um entendimento que o Schreiber trouxe, né? Mas outros autores também aderiram. Depois que a gente teve ali essa onerosidade nesses contratos, essa desarmonia nessas prestações contratuais, alguns autores começaram a invocar o artigo 22 da Lei 8.245, que é a Lei de Locação de Imóveis Urbanos. O que esse artigo fala? Ele fala que o locador ele deve garantir um pleno e bom uso do imóvel para o locatário. Então, o locador tem dever de manter a qualidade e o funcionamento adequado daquele local, que é o que a gente não observou, né, com a pandemia. Então, portanto, alguns autores atribuem essa responsabilidade de manutenção adequada do local aos próprios locadores. Só que, por outro lado, alguns autores falam, não, o fechamento dos comércios não impossibilitou o locatário de exercer a sua atividade, não impossibilitou o locatário de exercer o uso daquele imóvel. Se ele não poderia mexer ali com seu estabelecimento, é por causa de alguma lei municipal, algum decreto municipal ou estadual, mas não por causa do locador. O locador não poderia entrar, assumir esse risco da atividade fim do locatário. Então, a gente começa a puxar uma análise mais principiológica dessa situação. E eu trago aqui princípios que estão sendo muito invocados, até mesmo pelos princípios mais recentes, né, que quebraram um pouco essa condição mais patrimonialista do nosso antigo Código Civil e trouxe esse viés mais social da nossa Constituição, que são princípios como do equilíbrio contratual, principalmente, mas que tem uma força ali adquirida com o da boa-fé e o da função social do contrato. Esses três princípios, eles vieram, de certa forma, para quebrar a força de princípios como o da liberdade de contratar e o da força obrigatória dos contratos, que antes eram muito, como que eu posso dizer, eles traziam uma condição muito rigorosa para aquelas partes. Então, esses princípios, eles estão sendo mais utilizados nos tribunais em favor, principalmente desses locatários que estão sofrendo essa oneração toda e estão buscando uma renegociação desses contratos, quebrar um pouco essa força obrigatória. Então, o que é o princípio do equilíbrio contratual? Né? É um princípio que ele busca manter uma justa condição contratual, ou seja, em qualquer momento, de qualquer jeito, o contrato ele deve ter eticidade, lealdade, socialidade, confiança, proporcionalidade e razoabilidade naquela prestação e contraprestação entre as partes, que é o que a gente começa a observar que não tem ocorrido quando a gente tem essa onerosidade excessiva advinda dessa pandemia. Que soluções que nós temos? Como eu disse lá na frente, é um caso que ele pode ser resolvido até, de certa forma, extrajudicialmente, porque as partes têm muito amparo para poder resolver isso extrajudicialmente. Mas, às vezes, é difícil disso acontecer. Então, as partes começam a procurar o judiciário, porque, às vezes, uma parte não quer negociar, principalmente os locadores, eles pregam ali naquela ideia da força obrigatória dos contratos, o que foi pactuado, então fica difícil. Então, eu trago aqui os artigos 478 e 479 do Código Civil, que trazem possibilidade de uma revisão ou de uma resolução contratual. Como que eu posso fazer isso? Como que eu posso chegar nesse nível que eu posso pedir uma revisão ou uma resolução, né? Principalmente a revisão.
eu preciso mostrar que eu tenho ali um desequilíbrio que foi posterior à celebração daquele contrato. Se ele veio antes, a gente não está falando de onerosidade excessiva. Tem que ser um fato que alheia à vontade das partes, ou seja, as partes não podem ter chegado naquele ponto porque elas quiseram. Eu tenho que ter uma dificuldade extrema de prestar aquele meu contrato e a minha função social daquele meu contrato, ela não está sendo preenchida. Mas, principalmente, eu tenho que ter uma situação que é inevitável pelas partes. Porque se ela não for inevitável, como para a Azevedo aqui traz, a gente vai estar falando de uma situação que é sujeita até à rescisão contratual e até pagamento de perdas e danos pela parte que não evitou aquela situação. Não é o caso da pandemia, né? Então, a gente tem que falar de um fato superveniente, novo, alheio à vontade das partes, e aí a gente pode requerer essa possível renegociação. Como que a gente alcança ela, né? A parte, principalmente os locatários, eles comunicam prontamente o locador desse desequilíbrio daquela situação e eles suscitam ali a possibilidade de reaver esse reequilíbrio, né, por meio de uma renegociação. Mas não é isso que acontece sempre, o locador nem sempre vai falar, vamos rever sim, porque o que os locadores pensam? Eu estou protegido pelo princípio da força obrigatória, a gente pactuou, então agora aquilo ali foi combinado, é o que a gente vai cumprir. Então, é aí que a gente entra no papel do judiciário. Até que ponto que o judiciário ele pode intervir numa relação de privados, né? Porque a gente fala de uma relação de privados. A jurisprudência do STJ, ela garante que é possível, sim, essa intervenção, desde que fique claramente demonstrado a teoria, né, da imprevisão e da onerosidade excessiva, ou seja, eu preciso demonstrar que houve um fato superveniente àquela minha circunstância inicial daquele meu negócio, que mudou totalmente aquela obrigação que foi pactuada. Então, eu preciso deixar isso claro para o judiciário, sim, intervir, né, nesse meu pedido. E como que tem sido, né? Agora, para a gente começar a entender, eu trouxe alguns trechos de decisões chaves, né, do judiciário. Como que tem sido entendido esses pedidos? Eles estão sendo acatados? Bom, a pura e simples alegação de que houve pandemia, fato superveniente, o meu negócio caiu, não tem sido um fato que por si só tem sido recebido, né, no judiciário. Então, a gente tem aqui até um trecho de uma decisão. Embora entenda que a pandemia, ela caracterizou um evento imprevisível, impactou as contraprestações, a parte, ela precisa comprovar que aquelas medidas foram suficientes para alterar o desequilíbrio daquele contrato específico. Não simplesmente alegar pandemia. Eu preciso mostrar impactos e resultados significativos naquele meu negócio. Por outro lado, outras decisões são muito mais receptivas. Por exemplo, nessa decisão, é uma decisão até que não tem sido recorrente, mas você encontra ela em alguns casos. Apesar de que você leve em consideração a questão do locador, se ficar comprovadas os prejuízos, os impactos que o locatário sofreu, é cabível, sim, uma plena redução daquele aluguel como uma forma de se restabelecer o reequilíbrio, ou seja, nesse caso aqui, inclusive, o relator, ele concedeu uma diminuição do aluguel, assim, bastante significativa, o pedido foi totalmente procedente, justamente porque ele provou que a pandemia, né, de certa forma, afetou ali o seu negócio de forma significativa. Mas ainda uma outra decisão que também tem sido chave, eu trouxe 3 decisões assim que estão sendo mais recorrentes, é que os relatores, eles entendem que ainda que, tudo bem, você teve impacto, você me mostrou, você foi prejudicado, mas o locador, ele não pode assumir o risco daquele seu negócio. Então, a gente tem também ali pedidos que não estão sendo procedentes, você pode ter tido totalmente um prejuízo, você pode estar incluso na onerosidade excessiva, mas ali, nesse caso, nesse tipo de decisão, ainda se regeu, por exemplo, o princípio da força obrigatória. Você pactuou aquilo, então você tem que arcar com isso, porque o risco não é do locador, e sim do locatário. Então, assim, caminhando para concluir, o que a gente observa? De certa forma, a gente tem visto uma receptividade dos tribunais para receber essas decisões, porque, como eu disse, são contratos privados, de terceiros privados. Então, elas estão sendo até bem recebidas. Mas, ainda assim, para a concessão desse provimento jurisdicional, o tribunal ele tem requerido
algumas condições, que são principalmente, a parte tem que provar que o fator pandemia alterou a sua atividade, em específico, aquele seu negócio, não é só a pandemia, não é só a sua área de serviço que foi afetada, tem que ser a sua. Se o desequilíbrio ocorreu em um momento que foi muito posterior à pandemia, porque se foi muito posterior ao início da pandemia, significa que não foi algo ocasionado pela pandemia, não foi o fato superveniente pandemia. E se o autor conseguiu provar os danos que ele sofreu, mas principalmente se aquele pedido que ele faz de redução de aluguel, ele se faz razoável, principalmente observando a condição do locador, que, como eu trouxe ali, não pode assumir o risco dessa atividade, fim, do locatário. Então, de certa forma, a gente observa, no geral, só para concluir, que os tribunais, eles recebem essas questões, mas a gente ainda está muito, as decisões ainda estão muito relativas, não tem uma decisão certa, às vezes prevalece princípios como da função social do contrato, o do equilíbrio, do restabelecimento do equilíbrio, mas em outro ponto também a gente observa decisões que puxam ali, ainda até hoje, para essa força obrigatória dos contratos. Mas, de todo modo, as partes elas têm esse pleno exercício e capacidade de resolver extrajudicialmente toda essa questão, e até muito mais benéfico para elas, né? Bom, mas é isso, e espero que tenha ficado claro. Obrigada. Obrigado, Bruna, pela sua apresentação, também dentro do tempo. Nós vamos dar prosseguimento, né, agora com análise do devido processo legal no processo de impeachment. Trabalho da Ana Catarina Lopes. Vamos aqui organizar. Oi, gente. Boa tarde. Esse trabalho foi feito em conjunto comigo e com a amiga. Ana, você quer falar alguma coisa? Oi, gente, Ana, eu vou pedir, desculpa interrompê-las, né? Quando a Ana falar, vou pedir para falar um pouquinho mais alto, não sei se era só comigo. Eu tive um pouquinho de dificuldade aí para te ouvir. Ana, eu? Isso, no seu áudio aí. É porque eu tô com muita dor de garganta, eu tô custando a falar. É minha voz mesmo que tá ruim. Mas eu vou tentar falar um pouquinho mais alto. Não, tudo bem. Perfeito. Desculpa interromper vocês. Fique à vontade. Então, boa tarde a todos. Nós vamos falar sobre a análise do devido processo legal do impeachment e um pouco sobre o Instituto do Impeachment e os casos que ocorreram no Brasil. No caso, o caso do Collor e o caso Dilma. Pode passar, Ana. A gente vai falar numa introdução básica sobre o devido processo legal, analisando como ele foi aplicado, se foi aplicado, nos dois processos de impeachment que existiram no Brasil. O artigo 5º, inciso 54 da Constituição, é o que trata do devido processo legal, e toda a nossa pesquisa gira em torno disso. A observação do princípio, como ele foi usado e o que a gente pode tirar. Vou passar. A gente focou bastante nos acontecimentos em um método histórico, além de se basear em doutrina, em tese de doutorado sobre esses temas, porque, querendo ou não são temas muito abordados pelos doutrinadores brasileiros. A gente tem como maior fonte de pesquisa o julgado de uma medida provisória. Então, é um tema muito pouco explorado que a gente decidiu trazer à tona. Então, vamos começar pelo impeachment do ex-presidente Fernando Collor, mas anteriormente é necessário evidenciar o que é o impeachment, que na verdade trata-se de um instrumento de controle horizontal dos crimes presidenciais exercidos pelo Poder Legislativo sobre o Executivo. Sendo assim, é um ato pelo qual o presidente da República que tem o dever de prestar suas contas de sua responsabilidade política. Temos em nossa república de forma evidente o sistema de freios e contrapesos, através do qual um poder controla o outro. O fortalecimento de um poder em detrimento dos demais constitui uma doença que destabilizaria o sistema.
Então, o primeiro impeachment que ocorreu logo após a nossa Constituição, de 88, foi o do Fernando Collor, que teve início quando uma comissão parlamentar mista de inquérito relatou a existência de uma rede de corrupção capitaneada pelo ex-tesoureiro do então presidente. Foi sustentada algumas teses nessa comissão, a respeito das vantagens indevidas provenientes do esquema de corrupção montado por Paulo César Farias, tendo a comissão de inquérito apurado que o ex-presidente havia, de forma direta ou indireta, recebido 6,5 milhões de dólares. Tráfico de influência do ex-presidente da República obtido através de provas emprestadas à comissão do inquérito, a afirmação feita pelo ex-presidente em cadeia de rádio e televisão, no sentido de que suas despesas pessoais não eram pagas com recursos próprios, mas com recursos oriundos de terceiros e de esquemas palacianos, que o ex-presidente então teria mentido para a nação porque não coincidiam suas informações com as provas apuradas na comissão parlamentar, além da falta de decoro e de dignidade para exercício do cargo. Logo no início, o presidente Fernando Collor entrou com um mandado de segurança no STF, pretendendo assim o reconhecimento de direitos seus de defesa antes da apreciação da denúncia na Câmara, sendo este reconhecido bem a tempo pelo STF, que deferiu o prazo de 10 sessões para a apresentação de sua defesa. Indeferiu, nesse mesmo processo, o voto secreto que foi proposto e estabeleceu que a votação seria aberta e nominal. Tal fato também foi pedido no caso Dilma, como veremos mais à frente. A Câmara dos Deputados acabou acolhendo o pedido de impeachment em face de Fernando Collor, fundamentando-se em 2 argumentos jurídicos, que seriam a infração de lei e da ordem pública, e por ele ter presidido de forma incompatível com a honra, a dignidade e a decência do cargo, conforme previsto nos artigos 7º e 9º da Lei 1079 de 50. Collor, por sua vez, se defendeu como base jurídica, utilizando os argumentos de direito que aduzia que a Constituição não fora observada quanto às regras de garantias processuais previstas, nem como relativos ao direito de defesa, tendo em vista que não obteve acesso a documentos da acusação e que, em face da rapidez do processo, não foram cumpridos os prazos a que tinha direito. Alegou que a Constituição tinha sido rasgada e que leis foram ignoradas, além da inobservância do princípio da presunção de inocência e do indúbio pro réu no processo que ele destituiu do cargo e que lhe aplicou punições, que, na verdade, destituído do cargo, ele se renunciou antes. Um jurista relevante da época, que foi Inocêncio Martires Coelho, fez severas críticas ao modo operante do processo político, chamando-o de verdadeiro tribunal de exceção. Também foram levantados argumentos de cunhos políticos que relataram que seus adversários políticos, mediante processo totalmente irregular, tentavam ter um terceiro turno nas câmaras, fato esse que não é verdade. Assim também, no caso de Dilma Rousseff, por sua vez, foi iniciado através de denúncias feitas pelos juristas Hélio Pereira Bicudo, Janaína Conceição Pascoal e Miguel Reale Júnior. Na tese destes, afirma que foi fundamentada em argumentos jurídicos e políticos que se imbricam e desagudam nas tese de responsabilidade fiscal, que gerou o crime de responsabilidade previsto no artigo 85 da Constituição Federal. Mas, contudo, temos que lembrar também do contexto histórico da crise moral evidenciada pelo esquema de corrupção que levou a grande nação brasileira a um grave caos econômico e político, causando, assim, que de fato aconteceu, falta de governabilidade da Dilma. Sustenta nessa tese com face da Dilma, a conduta dolosa dessa em virtude de denúncias de crimes cometidos por seus subalternos, bem como sua conduta omissiva em face dos demandos da Petrobras, assim como fatos atentatórios à probidade da administração, lastreada também no relatório de contas da União, que havia rejeitado as contas do governo da Dilma, em face das lesões causadas ao orçamento pela prática das pedaladas fiscais de 2014. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, recebeu a denúncia com base em 2 pontos, que foi a edição de decretos sem número que atribuiu créditos suplementares sem autorização do Congresso Nacional, que foi assinado por esta em 27 de junho e 20 de agosto de 2015, assim como os repasses não realizados ou realizados com atraso pelo Tesouro Nacional ao Banco do Brasil, relativos à equalização de taxas de juros referente a Plano Safra no exercício de 2015, ou seja, as chamadas pedaladas fiscais, né? Assim como na Constituição pelo artigo 85, inciso 6º, e artigo 167, inciso 5º, e a Lei número 1079, de 1950, artigo 10, item 4, e artigo 11 da contratação ilegal das operações de crédito. Foram atribuídos, então, a Dilma a prática de crime de responsabilidade por ter supostamente praticado atentado contra a lei orçamentária, e a ex-presidente Dilma, de mesma forma, impetrou o mandado de segurança ao Supremo Tribunal, que, em seu julgamento, confirmou o enquadramento que fora dado pela Câmara dos Deputados.
na defesa da ex-presidente Dilma, retomaram-se alguns argumentos que foram utilizados por Collor, como o fato de vencidos políticos tentassem ali uma terceira chance de eleição, bem como fazer da Operação Lava Jato como se fosse uma comissão parlamentar, como se fosse o que bem quisesse. E também como sustentou também da tese de golpe parlamentar, fato este muito questionado pelos juristas à época e atualmente. Contudo, não se tratava de golpe, pois não estaria a ideia do processo legal, pois todos os processos que foram seguidos estão baseados no devido processo legal. Uma vez que a ampla defesa e contraditório foi respeitado, já que o julgamento foi transmitido em tempo real e de que os autos do processo do impeachment de Dilma possuíam mais de 72 volumes e 24.000 laudas. Além do que, a ideia de golpe presumiria, sim, uma ruptura na Constituição, que não é o caso, uma vez que o impeachment é um processo constitucional que tem como finalidade a concretização do princípio da responsabilidade, sem o qual não existiria, sim, o princípio democrático, né? Pode passar, Ana, por favor. É necessário evidenciar também as diferenças no caso do impeachment do Collor com da Dilma. O Collor se encontrava na época em isolamento político, pois o partido dele, o PRN, era inexpressivo e não tinha organicidade. Já por sua vez, no caso Dilma, a Dilma estava politicamente enfraquecida, mas tinha maior sustento de apoio do seu partido na Câmara, que tinha o maior número de cadeiras. O processo do ex-presidente Collor foi concluído em menos de 4 meses, enquanto o da Dilma teve duração de 9 meses. Pode passar, Ana. Antes de uma coisa que não sei se é conhecimento de todos, mas o julgamento do mérito do impeachment, ele é função do poder legislativo, sendo uma função atípica desse poder. Então, a função do STF não é analisar o que está sendo discutido no processo de impeachment, mas sim garantir que todas as normas constitucionais estão sendo cumpridas dentro desse processo. A função do STF é garantir que o devido processo legal, que o contraditório, que a ampla defesa, sejam cumpridas dentro desse processo. Então, o STF tem a função de não deixar com que todos os integrantes do processo de impeachment fiquem à mercê do poder legislativo, colocando, então, um sistema de freios e contrapesos para poder analisar isso nos casos que são levados à corte. Sendo assim, chegando à conclusão, tem necessário nós evidenciarmos que o devido processo legal foi respeitado em alguns casos. Pode concluir, Ana. Que o devido processo legal, ele foi respeitado, mas não em cada pequeno pedaço dos impeachments. O nosso maior exemplo é o tempo do impeachment da Dilma, que foi 9 meses. Um processo de impeachment que restaria o processo legal não duraria isso tudo, não demoraria isso tudo. Mas, ao mesmo tempo, o fato da publicidade, o fato do acesso, publicações, evidenciam o cumprimento do devido processo legal em outros aspectos. Acredito que a gente ainda tem muito a evoluir acerca desse tema, muito a estudar, é um tema muito pouco trabalhado, mas o devido processo legal é uma garantia do processado no impeachment. Então, não sabemos se teremos outros processos de impeachment, mas fica aí um gancho de estudo para vários pesquisadores, se tivermos como vai ser uma terceira comparação. Sim, e vale ressaltar que o Instituto de Impeachment tem natureza político-constitucional e não penal, e isso foi até referendado, dado como certo pelo ministro Celso de Mello, num julgamento que teve do julgamento 4.190, salvo engano. É isso. Muito bom. Agradecer a Ana Catarina e também a Ana Luísa pela apresentação do trabalho, né? Muito obrigado. Vamos dar prosseguimento agora ao trabalho
da Silvia Liberato e também da Karine Diniz, os desafios da revisão contratual no direito civil, advindos da pandemia de Covid-19. Eu vou permitir aqui a Silvia, deixa eu ver se eu, para que ela possa fazer. Silvia, por favor, pode compartilhar seu trabalho. Boa tarde, eu gostaria de cumprimentar aqui os membros da mesa, na figura do Dr. José Aparecido, agradecer também à professora Karine Diniz, todos os responsáveis pela organização desse congresso, que é um congresso que eu sei que a Isabela produz com muito carinho, e agradecer porque é a segunda vez que eu tenho oportunidade de compartilhar uma pesquisa minha no congresso que a Isabela realiza. Eu sou a Silvia Liberato Borges, né? O meu tema aqui são os desafios da revisão contratual no direito civil, advindos da pandemia do Covid-19. Essa pesquisa foi realizada juntamente com a orientadora, a professora Karine Diniz. Eu participei aqui, como já disse, né, do congresso anterior, e no ano passado a gente estava aí no início dessa discussão do Covid. E, infelizmente, um ano depois, né, o mundo inteiro ainda não conseguiu debelar esse flagelo que é a pandemia, né? Nós ainda estamos aí discutindo como viver socialmente, como restabelecer a nossa economia, as nossas relações jurídicas, sociais, familiares, né? São muitos desafios advindos aí, e o direito, como sempre, está aí, no cerne dessa problemática. Nessa questão do Covid, apesar que todos já sabem, né, mas só relembrando, o Covid foi uma doença que veio aí a partir de um caso na China, e a partir da província de Hubei, na China, ele se espalhou rapidamente por todo o país, e devido à falta de barreiras, né, digamos assim, aos movimentos que a gente faz hoje em dia, a maneira com que o comércio é dado, como a sociedade se comporta, nós tivemos aí um espraiamento da doença muito rápido. Então, em questão de poucos meses, nós já tínhamos todo mundo infectado com a pandemia. Dentro disso, dentro de todos os questionamentos que surgiram aí com o evento do Covid-19, nos coube aqui avaliar as relações contratuais, a possibilidade de se fundamentar os inadimplementos que começam a tomar corpo pela pandemia, né? Os contratos que não podem ser cumpridos, que se tornaram uma obrigação impossível, sobre a qual o devedor não contribuiu para o evento danoso, e como ele deve se resguardar para tentar concluir o negócio jurídico que foi anteriormente pactuado. Gente, tem alguém aí? Todo mundo sumiu para mim e eu só vejo uma telinha preta. Estamos aqui. Eu falei, será que caiu? Eu estou aqui conversando sozinha? Você não está vendo? Inclusive, o áudio também está perfeito. Tá ótimo, obrigada. Então, retornando aqui, no cerne dessa problemática, né, jurídica, de como restaurar esses contratos, como cumprir as obrigações que foram pactuadas antes da pandemia, o Brasil instaurou a Lei 14.010, que foi um projeto de lei até proposto pelo Anastasia, né? E, além desse projeto, a gente tem atualmente o projeto de lei 820/20, que busca aí colocar, digamos assim, de uma maneira ampla, colocar freio nessas demandas que nós temos tido de ações de despejo, né? Tanto de ocupações populares, quanto de pessoas de baixa renda. Então, atualmente, assim, de forma resumida, essa lei continua em discussão. Ela visa resguardar as pessoas que estão em áreas urbanas, se for contrato residencial, que pagam aí até R$600, e se for contrato comercial, que paguem o teto de até R$1.200. Nós já tivemos veto, a lei continua sendo discutida, né? E ainda não teve uma aprovação definitiva. Infelizmente, a gente sabe que a democracia é maravilhosa, mas no Brasil ela anda a passos bem lentos, né? Essa lei foi proposta no final de 2020, e de lá para cá a gente segue com um número avassalador de despejos de pessoas que realmente estão numa situação de miserabilidade, e a lei ainda não foi definida, né? Não foi acatada. Voltando aqui mais para a questão do direito em si, né? Para produzir essa pesquisa,
nós consultamos aí o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, essas duas leis que eu acabei de citar, além da revisão bibliográfica de diversos autores que tratam bem o tema, como o Flávio Tartucci, Roberta Densa, Silvio Savenosa, Fabiana Rodrigues Barleta e o Salomão Rezedá. A pretensão do trabalho, gente, é realmente assim trazer essa discussão jurídica, né, para o nosso campo acadêmico e tentar fomentar aí ferramentas para debelar essas questões todas oriundas da pandemia do Covid na seara da revisão contratual. O que a gente tem visto aí que o Brasil foi um dos países que mais sofreu com o aumento constante do número de mortes pelo Covid. A postura, né, na verdade, a falta de postura, a inércia, principalmente do governo federal, trouxe para a gente uma bagagem muito pesada, muito dolorosa. Praticamente todas as famílias brasileiras perderam um ente querido, né, e a gente sabe, principalmente no meio acadêmico, a gente está sempre buscando estatísticas, né, resumos, acompanhando as matérias, a gente sabe que uma postura mais efetiva teria feito realmente grande diferença no nosso país. Infelizmente, além da demora para enfrentar a pandemia como uma crise, né, necessária, com a seriedade necessária, nós tivemos também um planejamento de vacina muito falho, né, a coisa ficou muito solta, o governo federal não se manifestava, o presidente também não apoiou, e até então a gente não teve um calendário às claras, digamos assim, né? Um calendário de tratamento de vacina. Inclusive, nós temos aí uma CPI do Covid que foi instaurada, né, para realmente avaliar a postura do presidente e do governo federal no tocante à situação da pandemia. Diante de tudo isso aí, até a data do trabalho, do artigo que eu escrevi, que foi em 1º de setembro, né, desse ano, 2021, nós tínhamos de contagem oficial 587 mil mortos. E a gente continua com um número crescente, fora as mortes também que não chegaram a ser contabilizadas, né? E por tudo isso aí, a gente já vê que essa pandemia do Covid ela vai nos acompanhar por um bom tempo, além da questão sanitária, na questão jurídica, porque a gente não tem previsão, a realidade é essa, nós não temos previsão de quando a sociedade vai se reerguer economicamente, de quando a gente vai conseguir ter trabalho para as pessoas, condições básicas, né, de civilidade, de sobrevivência mesmo. Dentro dessa perspectiva jurídica, vale a gente lembrar aí sobre a responsabilidade inserida no dever do cumprimento dos contratos, que é remontar aí ao princípio do pacta sunt servanda. E eu vou citar aqui um trechinho da Venosa Densa, que eles dizem o seguinte: a decantada regra geral, os pactos devem ser cumpridos. Se a palavra empenhada na sociedade deve ser cumprida sob o prisma moral, a palavra inserida em um negócio jurídico deve ser cumprida sobre o prisma da paz social e credibilidade do Estado. Não fosse a obrigatoriedade desse princípio fundamental, esteio do direito, estabelecia o caos. As obrigações surgem para ter existência efêmera, transitória e fugaz. Uma vez cumpridas, exaurem seu papel no campo social, propiciando a circulação de riquezas, a criação de obras, a realização certamente de sonhos e ideais. Com o descumprimento da obrigação, perdi aqui. É gerada verdadeira crise na avença, no contrato que o direito procura resolver da melhor maneira possível. Então, acho assim que o que nós temos aqui atualmente no direito é a boa-fé, né? O princípio da boa-fé que a gente não pode esquecer de lado, para tentar realmente resolver essas questões de não cumprimento do contrato. Seguindo essa linha de entendimento, entendendo o peso, né, do que é um contrato na nossa sociedade, todas as nossas relações são regidas por contrato, né? Então, assim, conseguir entender dentro da situação, dentro do contexto pandêmico, o que foi o nexo de causalidade, ou seja, o que foi o fator exato onde a pandemia tornou impossível a obrigação de cumprir para um dos contraentes, né, para uma das partes. Porque também se eu tenho um contrato que se tornou excessivamente oneroso, ou que o prazo não é mais possível, né, de ser cumprido, ou um contrato onde os juros e as taxas são
excessivas para o cliente, esses contratos todos terão que ser revistos. E a garantia que as partes principalmente as partes mais vulneráveis, terão é conseguir explicar de maneira lúcida, clara, robusta, como a pandemia impactou diretamente o seu negócio ou impossibilitou o seu cumprimento no acordo. Nós não temos, dentro do direito civil brasileiro, uma clareza no que tange a força maior, sabe? Dentro das relações de consumidor, dentro da relação do contrato civil, do direito do consumidor, a gente tem a lei de liberdade de negociar, né? A liberdade de execução da lei entre as partes, a liberdade das partes de determinarem como elas querem exatamente contrair esse negócio, como elas vão levar esse contrato, mas na prática isso fica muito solto, muito vago, porque a gente sabe que uma parte mais vulnerável, ela não tem mais o mesmo conhecimento, o mesmo aparato jurídico da outra parte, né, que detém a força maior. Por exemplo, um exemplo aqui é o locador e o locatário. O inquilino, muitas vezes, ele principalmente em imóveis de baixa renda, ele não tem informação nenhuma. Ele não tem conhecimento de leis, ele não tem um advogado próximo, ele não tem uma pessoa que vai ajudá-lo. Então, assim, realmente vai depender de uma demanda, de um empenho, na verdade, grande, né, de todos nós da área do direito, para que essas pessoas consigam ter aí um respaldo jurídico, um apoio, sabe? Para que a vida fique um pouco mais fluida, que elas possam ter pelo menos garantias mínimas a serem preservadas. Eu falei no artigo, depois está à disposição para as pessoas que tiverem oportunidade de ler, eu citei sobre inadimplemento mínimo, inadimplemento substancial, então eu estou falando aqui de uma maneira en passant mesmo, porque não dá tempo, né, da gente esmiuçar tudo, infelizmente, mas eu acho que o que fica de mais importante é esse entendimento, sabe, do quanto é necessário que todos nós que somos pessoas do direito tenhamos, nessa fase agora, uma consciência social mesmo, né? Uma consciência de discutir as ideias, de acompanhar as leis que estão sendo votadas, de incentivar as pessoas a terem mais informação, porque eu como cidadã, me preocupo muito o que vai acontecer com a população carente, né? Numa ausência de suporte, de uma legislação clara, imediata e segura, o que vai acontecer com essas pessoas? Porque elas não podem simplesmente ser varridas para o limbo, né? Ser jogadas embaixo de um tapete. Acompanhando essa questão das leis do PL 827, tem mais 20 outros projetos de lei de políticos interessados realmente em ajudar as pessoas em situação de miséria no momento de pandemia. E esses projetos seguem a passos muito lentos, né? E quem não tem um teto sobre sua cabeça, tem pressa. A gente continua acompanhando aí. Eu olhei uma ONG, o número de despesas que nós tivemos já desde o início da pandemia é absurdo. E essa lei até agora não foi finalizada. Então, cabe aí a todos nós, né, esse bom senso de ajudar essas pessoas nessa situação de vulnerabilidade. Se nós formos aí imaginar o número de cidadãos mesmo, que mediante essas dificuldades financeiras pela pandemia podem se envolver em contratos, negócios abusivos, venda de imóvel a preço muito mais baixo, venda de veículo a preço muito mais baixo, é o direito do consumidor, assim, né, sendo muito desrespeitado. Nós temos aí, no artigo 6º, inciso 5º, no direito do consumidor, a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou a sua revisão em razão de fatores supervenientes. Nós não vamos ter tão cedo, acredito eu, né, um fator mais superveniente do que a pandemia do Covid. Nós não vamos ter tão cedo um fator maior, um fator de força maior do que a pandemia do Covid. A questão da força maior, ela vem sendo discutida desde a Idade Média. Então, nós temos uma discussão desde a Idade Média de como a sociedade civil e como as leis devem se comportar numa situação de guerra. Então, nós não podemos pensar que a pandemia se resume simplesmente a número de pessoas mortas que são ditos todos os dias no jornal. Nós temos que pensar que a gente está num cenário realmente apocalíptico
e que nós temos que cobrar das autoridades competentes, cobrar dos legisladores, fazer tudo que nós pudermos para alcançar uma relação contratual mais justa para todas as partes. Eu falo muito da parte vulnerável, mas eu sei que o empresário, as pessoas, né, os grandes negociadores, os bancos, todos precisam ganhar dinheiro. Mas se a gente simplesmente sai despejando todas as pessoas e tirando o emprego de todos, não vai sobrar ninguém para pagar a conta. Então, precisa realmente conseguir aí fazer esse ajuste, né? Nesse sentido, eu anotei aqui um trecho que eu quero ler para vocês, que diz o seguinte, é da Barletta, inclusive, diz o seguinte: dizer que só haverá revisão contratual de maneira excepcional é permitir excepcionalmente que ela ocorra, já que não foram afastadas as disposições dos artigos 317, 478 e 479 do Código Civil, que prevêem a revisão e a resolução contratual. Se é permitido que haja revisão de maneira excepcional, é o mesmo que dizer que, provada a excepcionalidade das circunstâncias ocorridas, como na crise gerada pelo coronavírus, pode haver revisão contratual. Por fim, o Poder Judiciário e o juiz arbitral têm condições de interpretar a lei conforme o caso concreto, colocando em sua apreciação. Apenas as circunstâncias concretas podem definir a interpretação e o julgamento, baseados aí, principalmente, né, no princípio da boa-fé. Então, eu queria deixar aqui, neste último momento, essa observação dessa lei do PL 827, que está disponível de fácil acesso a todos na internet, e dizer que, dentro da pesquisa que a gente fez aqui, o que fica é que todas as solicitações de revisão contratual em face da pandemia, elas vão exigir uma precisão cirúrgica para realmente entender como ajudar as partes, quem tem direito a essa revisão, porque o objetivo da revisão é restaurar o contrato, é preservar o negócio jurídico, não é permitir um enriquecimento ilícito, né, da parte maior, e nem permitir que as pessoas se excusem, simplesmente se jogando no mar de dívidas. Então, nós vamos precisar realmente, assim, de um cuidado, um carinho, uma dedicação muito grande dos nossos juristas. Era isso que eu queria trazer para a gente hoje. Muito obrigado, Silvia, pela exposição. Agradecer mais uma vez a todos os nossos participantes. Nós vamos agora abrir para as reações, perguntas, questionamentos. Não precisa jogar areia no colega, né? Deixa isso para o TCC, o mestrado, o doutorado. Mas agradecer porque foi uma banca bastante rica, né? Acho que a pandemia trazendo aí os efeitos, né, e os reclamos para o judiciário, porque é muito difícil de agora a gente equacionar os efeitos, né? Você tem setores aí, principalmente o setor de locação, sobretudo shopping center, lojistas, prestadores de serviço, e também, né, o trabalho do CAIC, que aparentemente a gente teve digamos, uma precarização do trabalho, mas ainda existem alguns ordenamentos vigentes, né? Eu me lembro que há 15 dias um trabalhador aqui em Belo Horizonte foi demitido por justa causa, não sei se vocês acompanharam, porque fez comentários depreciativos, né, do empregador da empresa no Facebook. Então, às vezes o trabalhador não tem a dimensão. Também muito em boa hora, né, o impeachment voltou à nossa história, né? O impeachment veio de novo para a gente trabalhar. Não sabemos se vai acontecer, mas parece que a sociedade gostou desse, digamos assim, desse dispositivo, né? Mas assim, gostaria de fazer perguntas, mas eu vou primeiro deixar para vocês fazendo comentários entre vocês mesmos. Fiquem à vontade, e aí eu me abstenho aqui de fazer comentários. E aí, ao longo das perguntas de vocês, eu faço perguntas para um ou para outro, né? Alguém quer começar? Eu não estou pensando aqui numa ordem. Fica por aclamação. Um de cada vez. Eu posso começar, se tudo bem? Sim? Se todos estiverem de acordo. Por favor. Obrigada.
Bom, primeiro, eu queria parabenizar a todos. Meu tema e o da Silvia ficaram um pouco na mesma página, o do Kaique mais aí pro lado trabalhista, que eu confesso que eu sou um pouco faltosa nessa parte trabalhista, mas eu achei muito interessante essa questão da injúria no futebol, porque há um tempo atrás isso acontecia bastante, as pessoas falavam tudo que elas queriam, de qualquer jeito, e a gente vê agora uma implicação no trabalho, eu acho que isso é muito interessante, para não ficar aquela impunidade. Então, eu achei bem interessante essa interdisciplinariedade com a parte do futebol e com essa parte trabalhista aí da CLT. Parabéns, Kaique. A Ana Luísa, a Ana Catarina, são da mesma faculdade que eu, já conheço as meninas. Eu achei muito interessante também essa questão do impeachment. Eu acho que, como você trouxe, José, eu acho que ela vai voltar. Na verdade, ela já está voltando, né? Ela já está fervendo aqui no Brasil, então acho muito interessante a gente analisar essa questão do Collor, da Dilma. Do Collor, eu confesso que acho que na época eu nem sei quantos anos eu tinha, mas não passou muito assim percebido. Mas eu lembro que na época da Dilma foi levantado muito essa questão de se teve o devido processo legal, se realmente todas as etapas foram cumpridas certinho, se realmente não foi, se eles não procuraram qualquer justificativa para jogar ela, né, e fazer o impeachment. Então, isso também foi muito tratado na época. Então, eu acho interessante trazer isso de volta, porque eu acho que vai voltar mesmo, acho que agora volta. Então, é bom a gente tratar sobre isso. Então, parabéns para as meninas, eu também gostei muito do trabalho de vocês. E da Silvia também, eu achei muito interessante, porque apesar da gente ter ficado assim meio que nessa mesma linha dos contratos de locação, você trouxe um viés social para a questão que eu fiquei assim surpreendida. E eu achei muito, muito importante essa abordagem, mas social mesmo, assim, não só pensando no jurídico, na lei, no que está escrito, mas pensar nessa questão mais humana, mais social, de quantas pessoas que estão sofrendo com isso, quantas pessoas despejadas. Então, eu achei isso muito interessante. Às vezes a gente não enxerga por esse lado, mas quantas pessoas que estão sofrendo esses efeitos da pandemia, né? Então, assim, muito, muito legal você ter trazido esse ponto. Eu achei bastante interessante. Obrigada. Impressões. Depois eu também quero ler o seu artigo com calma, né? Eu vi que a gente estava ali dentro da mesma esfera, né? Falando as duas sobre essas questões do Covid, mas a gente pegou pontos diferentes, mas que de alguma forma se complementam, né? Sim, Eu acredito que é o que eu falei, assim, eu tenho um carinho muito grande por tudo que o Isabela produz, porque é a minha casa, né? É onde eu me formei, eu acho que a gente tem que ter um carinho sempre grande com a casa da gente. E eu acho que é uma coisa que a faculdade sempre fez, pelo menos no período que eu estive na faculdade, foi bater muito nessa tecla social, da questão social, né? O Aparecido tem esse viés, a Luciana, que foi nossa coordenadora, tinha esse viés, a Karine tem esse viés, vários professores da instituição têm essa preocupação, assim, de realmente casar a prática do direito com o apoio social, com o cunho social, né? Com o que o direito está aí para ser mesmo. Porque o direito não é só um conjunto de normas e de leis, né? O direito está aí para dar amparo aos mais necessitados, e a gente realmente precisa discutir essa situação dos mais necessitados, é uma coisa que me preocupa demais, e que eu acho que piorou muito com a nossa última política aí, ficou pior, nunca foi fácil, mas piorou bastante. E a educação tem um fator imprescindível, sabe? Esses congressos, essas discussões, palestra, produção de artigo, tudo que a gente puder trocar e complementar, eu acho extremamente válido e rico para a gente tentar buscar essa questão da transformação social, porque para um presidente, quando ele sanciona uma lei, né, quando ele passa uma lei e fala, não, vamos despejar todo mundo abaixo de X reais, não muda muito na vida dele, não. Muda muito na realidade dele, não. Mas na nossa realidade, que está aqui embaixo, é muita coisa, né? Se nós formos nós mesmos os atingidos, nós todos conhecemos pessoas em situação de extrema vulnerabilidade. Se não está fácil para a gente que tem um bom currículo acadêmico, profissional, imagina para as pessoas carentes como que é lidar
com tudo que a pandemia trouxe, né? Assim, eu acho, e foi bem assim, dentro do, que bom que você se sentiu tocada, porque foi bem dentro do que eu queria abordar, sabe? A necessidade de alinhar as expectativas, alinhar o parâmetro do direito, a segurança do direito, com as questões sociais que a gente tem hoje. O trabalho das meninas também que falaram sobre impeachment, eu achei o tema super, super pertinente, né? Foi a hora certa para falar. Que bom que tem estudante, que tem recém-formado, né? Falando de impeachment, que coisa maravilhosa. Vamos falar mais, né? Que eu acho que é muito necessário, acho que nunca foi tão necessário assim. Eu tive um problema de vídeo, então o Kaique, eu via que ele estava falando, vi um PowerPoint maravilhoso, mas eu não consegui ouvir. Então, assim como da Júlia, então eu vou ler depois, se eu procurar saber, né? Tá Direitinho. gravado, depois só vocês me mandar o link, eu vou postar no YouTube e caminhar para vocês. Eu não entendi o link, desculpa interromper. Eu vou, senão eu me esqueço. Todos os trabalhos de vocês vão ser publicados nos anais do Congresso, fica na página da nossa instituição. Aquele é um convite para vocês submeterem o trabalho de vocês na revista Tecer. Aí a publicação ela não é assim garantida como no Congresso. O trabalho é enviado a pareceristas. Os pareceristas emitem parecer, se precisar de fazer correções, corrige, aceita ou não aceita, mas há possibilidade, sim, de publicação. Aí é uma outra publicação, porém, em revista científica, né? Existe a obrigatoriedade de ser inédito ou não? Porque a gente já vai ter publicado nos anais, né? E aí, no caso dessa terceira, a gente pode usar o mesmo artigo ou tem que ser um artigo diferente? Não, no caso... Para congresso e revista não há obrigatoriedade, basta citar esse trabalho foi publicado no congresso ou vice-versa. O que não pode em revista científica é um trabalho que já está noutra revista, né? Mas vocês podem submeter o trabalho de vocês em qualquer revista científica. Eu queria fazer uma pergunta, uma provocação para a Ana Luísa, para a Ana Catarina. Gostei da exposição, eu concordo com ela, eu dou aula de ciência política, né? O Qualis dela oscila entre B3 e B5, no direito é B3. Eu concordo que o impeachment ele é um dispositivo jurídico e político, né? Então, reclamar dele, como a Dilma fez, é perda de tempo, né? Aquilo foi um desespero. Mas, embora seja um processo legal, e no caso da Dilma, cumpriu todo o rito, me parece, aí é uma discussão, que ele é também, né, aí no caso, via de regra, um elemento que é também político, porque ele é marcado pela política. Porque, veja bem, vocês são muito jovens, mas eu acompanhei os dois, não sei se vou ter saúde para o terceiro, né? Mas eu acompanhei o do Collor. E depois provou-se que o Collor não tinha aquelas culpas apontadas. Os tribunais deram. Porque o impeachment ele é político. As pedaladas também, os tribunais de conta deram parecer. O que eu não estou querendo dizer que não deveria ter ocorrido. Mas, o que acontece? No impeachment de Collor durou 4 meses. No de Dilma, aí é a pergunta. Me parece ter durado 9, porque não tinha o apelo popular que tinha na época do Collor. A sociedade inteira queria ver o Collor longe de lá, porque não suportava mais, pelo fato do sequestro das cadernetas de poupança. E me parece que o Bolsonaro ainda não recebeu impeachment pelo risco de um golpe militar, porque senão ele já teria sido também ocorrido o impeachment. Então, o que eu estou colocando é o seguinte, no terceiro provável impeachment, nas 3 circunstâncias, as 2 concretas e a terceira plausível, né, possível, me parece que é o tom político que dita o processo jurídico do impeachment. E eu queria que vocês discutem, como que vocês veem isso, se vocês estão torcendo lá na faculdade de vocês para derrubar o presidente, embora, assim,
Assim, essa A questão melhor de saída é não derrubá-lo, deixa ele cumprir, fazer esse monte de coisa, Então, aí é que tá. para não Tendo em contaminar vista que mais. o processo de impeachment, na verdade, é um instituto político mesmo. E ele não tem o intuito penal, ele é bem voltado na política e ele vai depender do contexto social. Tanto no contexto social de Dilma, tanto no contexto de Collor, havia uma pressão popular para que tivesse a saída deste. Só que a gente tem que entender também que, como foi uma coisa muito inovadora, a Constituição de 88, o Collor foi impeachment em 93, estava muito recente, ele ainda não sabia direito como lidar com esse instituto, e até a gente pode comparar, como nós fizemos, até o STF tinham decisões mais, vamos colocar entre aspas, mais superficiais, mais rasas, não tão profundos, não entrando tanto na questão como no da Dilma entrou, não, tipo assim, regulando tanto, igual no da Dilma foi, porque já tinha experiência do anterior, que teve muita coisa que foi ratificada no da Dilma, e como teve essa questão de ter mais meios de divulgação, como, por exemplo, a televisão teve 24 horas, a gente assistia na televisão de casa, todo o processo da Dilma, comemorando os votos ou achando ruim dos votos, o pessoal sustentando ali, teve essa divulgação, ao contrário do Collor, que não teve isso, ou seja, teve essa evolução do processo ao longo do tempo, e assim, até se ocorresse o impeachment do Bolsonaro, que eu acho que não tem cabimento, porque deveria ter um apoio social, que pelo contrário aparece que, na verdade, ele tem um apoio social da população, que não caberia o contexto, o vice dele é sim um militar, mais militar até, entre aspas, né, do que o próprio Bolsonaro. Mas mesmo se entrasse o militar no poder através do impeachment do Bolsonaro, seria legítimo e totalmente constitucional, porque estaria ali, assim, né, a depender dos tempos, seria legítima a entrada do vice sendo militar. Mas isso não interferiria no X da questão, até porque já vivenciamos isso e a população não gostaria que isso acontecesse de novo. Tanto é que o apoio ao Bolsonaro atualmente no poder, como visto nas mídias que relataram nos protestos 7 de setembro, a favor do Bolsonaro, eles são a favor do Bolsonaro e não contra. Então, não tem espaço político. O que tem no espaço político atual, lá no Congresso, por exemplo, são as discussões diversas a respeito de passar uma questão ou outra, talvez pela falta de boa comunicabilidade dele, a falta de um assessor decente que interprete o que ele fala de uma maneira correta, nesses casos. Mas, assim, com certeza, é um instituto 100% político, não é penal, nem nada, mas não se trata de um tribunal de exceção, igual nem de golpe, como quiseram falar, porque é algo totalmente previsto na Constituição e plausível e possível de acontecer com respaldo. Tanto é que podemos ver que prosseguiu normalmente com as eleições, prosseguiram perfeitamente até hoje, elegendo presidente, atrás de presidente, até chegarmos no dia de hoje. Exato. É das regras do jogo, né? É. Ok. Gente, perguntas? Deixa eu provocar. Então, estou satisfeito e gostaria de parabenizar a todos pelas apresentações de trabalhos. Altíssimo nível, maravilha. Muito bom, muito obrigado, Douglas. Eu queria aí ouvir, né, o pessoal aí dos contratos, né? Me parece um pouco, né, assim, quando a gente vai ao shopping center, a gente vê um monte de lojas que fecharam. E elas fecharam, o que nos parece aí, né? A Silvia colocou muito bem essa questão social e talvez, assim, a gente pensasse também na questão no caso dos empreendedores, quantos lojistas fecharam as lojas e fecharam os negócios, porque talvez faltou essa possibilidade aí da revisão contratual, né? Que talvez foi num plano que aí não é nem de moradia, já é uma questão, porque os shopping centers ficaram, ou seja, praticamente mais de 7 meses fechados, se eu não estou me enganado, 7 ou mais. E aí, como foi colocado, né, assim, nos parece que ainda vigora essa ideia, não, o que está no contrato, não tem muito jeito, parece só mesmo aquela pessoa que tem condição de acionar e instrumentos de acionar é que consegue alguma revisão ou até forçar a negociação. Como é que vocês veem essa circunstância? Olha, eu fazendo a pesquisa aqui, eu vi que existem algumas instituições, até bancárias mesmo, que saíram à frente e pegaram contratos, que as pessoas tinham contratos de longo prazo, e deram algum prazo mínimo, assim, para que elas
tivesse um respiro. Então, algumas instituições suspenderam, né, os pagamentos das pessoas por 60 dias até 90 dias. Até o momento, eu não vi nenhuma que deu mais do que 90 dias. Mas eu acho assim que 90 dias, postergar uma prestação, uma dívida por 90 dias, vindo de uma instituição bancária, eu já vejo com bons olhos. Eu acho que já é algum passo, já é alguma coisa, sabe? As instituições falarem, ó, você que é aqui meu cliente, está aqui comigo, e a gente, do jeito que está aqui, eu vou postergar, vou te dar um prazo, vou te dar um prazo mais elástico para cumprir o seu contrato. Eu acho que já é alguma coisa, assim, acho que é um pouco. A questão dos empreendedores também, pelas pesquisas que eu fiz, a gente teve uma movimentação de tentativas de negócio, né? Acordos, esse tipo de coisa. Eu não vi nenhuma ação coletiva, nem nada ligado a shoppings especificamente, que são grupos imensos, né? Grupos economicamente muito poderosos, então eu não sei como que eles lidaram com isso, mas é até uma questão interessante a ser pesquisada. A questão dos contratos de locação, tanto residencial quanto comercial, a gente sempre vê matérias que pipocam aqui e ali das pessoas tentando fazer acordos, porque chegou essa questão do contrato muito engessado, assim, tem que ser exatamente isso, ela perdurou nos primeiros meses de pandemia. Quando a sociedade viu que esse cenário não ia embora tão cedo, não dava mais para ser tão rígido. Porque o que eu prefiro, por exemplo, eu como locador, o que eu prefiro? Eu prefiro um locatário que me paga 60% do contrato, 70%, ou um locatário que não vai me pagar nada? Porque o locador também ele precisa desse dinheiro girando nas mãos dele, né? Principalmente quem tem vários imóveis. Então, acho que a gente teve assim, uma manifestação de revisão contratual, mas isso ainda é muito pequeno, e acho que o que é pior, pelo menos que eu vejo assim, como mais complexo, é a gente não ter essas informações na mídia, sabe? Eu acho que a questão do direito, assim, até assim, né, sem querer apontar dedo, mas até da própria OAB de ter normas tão rígidas com relação à divulgação em redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, todas essas ferramentas, de tudo a gente ficar com receio de que seja uma captação de cliente, uma busca por dinheiro, prejudica muito a informação à população carente, de baixa renda. Eu não consigo ver como uma coisa ruim uma orientação jurídica mínima mesmo, uma informação esclarecedora, mesmo que seja uma coisa mais ampla. E a gente não costuma ver isso, né? Até quando, por exemplo, os meus pais escutam muito a Rádio Tatiaia, que é uma rádio antiga aqui em Belo Horizonte e tal, e toda semana tem um dia lá que tem um advogado que vai no programa falar. E aí, eu, estudando o Estatuto da Ordem, de acordo com o Estatuto da Ordem, ele não poderia fazer o que ele faz lá, que é ir habitualmente falar sobre o tema das pessoas e dar uma orientação jurídica mesmo que mínima. O Estatuto considera isso uma propaganda. Eu considero que é necessário socialmente. Acho que falta... jurídica, né, da população. Eu sou jornalista. Eu acho isso o papel da imprensa. A imprensa, ela precisa... Ela faz esse papel. Né? Acho que aí Sim. talvez aí um preciosismo, né? Talvez da ética profissional de vocês. Eu acho que, na verdade, assim, né? No momento, eu ainda não tenho OAB, eu estou estudando para a prova, né? Ainda não foi provado, não tem ordem ainda. Mas eu acho que essa questão antiga da gente enaltecer o advogado como um ser inacessível não existe mais, né? Não é mais possível. Isso é na época que as pessoas mal tinham acesso à educação. Hoje em dia, o advogado ele tem que ser uma pessoa próxima, ele tem que ser uma pessoa acessível, ele tem que falar um português que as pessoas entendam, ele tem o dever, sim, de informar, de discutir suas ideias, de ajudar numa construção de uma sociedade melhor. Se a gente fica só nessa história, não, então vai lá no meu escritório que eu te dou o caminho das pedras de como resolver o seu problema. É claro que o advogado precisa pagar a conta dele, né? Lógico, precisa ganhar dinheiro. Mas, socialmente, a gente precisa dessas discussões nas grandes mídias. Falar de revisão de contrato, falar de outras questões do direito, falar da questão do despejo, que a mídia não tem falado, todos os dados que eu peguei foram pela internet.
É uma coisa pavorosa. Tem famílias que já passaram por 5 ou 6 despejos desde que a pandemia começou. Então, você pensa o que é você perder a sua casa 6 vezes no meio de uma pandemia. Você não tem condição de pagar, você muda para uma mais barata, aí você vai parar numa ocupação, aí o Estado vai lá e tira todo mundo dessa ocupação, que é o que eu falei, nós vamos colocar essas pessoas onde? Né? Vamos varrer para debaixo de que tapete? São implicações, né? E Silvia e José, como você comentou, eu vi na minha cidade mesmo, assim, meu estudo foi das decisões do tribunal, mas eu vi na minha cidade mesmo, quando começou a pandemia, locadores irredutíveis com esses comerciantes. Não vai me pagar nada? Então, tchau. Eu vi pessoas fechando lojas, bares, sempre esses comércios não essenciais, mas essenciais para aquela pessoa que precisa, né, daquele dinheiro. Assim, irredutíveis, a pessoa não podia conversar, não podia postergar, igual eu falei, tudo isso tem um amparo jurídico para ser resolvido de forma extrajudicial, que as pessoas não imaginam como que elas têm essa possibilidade, mas não tem essa informação, aí entra nesse assunto que vocês trouxeram, mas muito triste mesmo saber que não teve essa possibilidade para muita gente, né? Aqui, próximo a gente, né, tem um shopping center ali no Buritis, ele ficava de frente ao campus UniBH, não é isso? Uhum. Se vocês, acho que todos vocês estão daqui. Conheço. Tinha é Paragem? Não, ele é um shopping pequeno, eu esqueci o nome. Esse shopping. Acho que eu lembro. Acabou Tem fechando. dois, né? Tem um do Oi? lado do Verde Mar. Tem dois. A gente tem um do lado do Verde Mar, exatamente. É mais uma galeria de lojas, ele é bem menor. Isso. E na próxima esquina tem o Paragem, que já é com mais cara de shopping, uma galeria um pouco maior. Vamos colocar assim, esse espaço dessas lojas acabou fechando. Parece que vai fazer um outro empreendimento. Eram questões que, assim, estavam previstas, né? Porque a pandemia ela afeta a economia, ela, infelizmente, fecha negócios. Aqui em Belo Horizonte, muitos restaurantes se fecharam, muitos negócios aqui não resistiram. E muitas das vezes a reação do poder público é insuficiente, né? E aí o direito, né, também como parte do Estado, né, teria esse papel fundamental. Não sei se mais algum de vocês gostaria de falar, provocar alguma pergunta. Perfeito. Eu agradeço todos vocês. Fica aí o convite, caso queiram submeter o trabalho de vocês à revista TC. Dizer que gostei muito da banca, de todos vocês, de todos os trabalhos, né? Mais uma vez, as bancas do direito são muito concorridas, né? São muito interessantes, muito relevantes. Os trabalhos muito atuais, isso é bom, né? Isso dá atualidade, né? Tanto por parte da Covid, aí as discussões, né, do direito trabalhista, mais relevantes do que nunca, né? Num tempo de precarização do trabalho, e também aí a discussão política, né, porque a temperatura em Brasília não abaixa, né? De 2014 para cá, a temperatura ali não abaixa e deverá, assim, por muito tempo. Mas convido vocês para as palestras do turno da noite, também se quiserem voltar nas outras bancas, né? Não é o campo de vocês, mas mais uma vez, muito obrigado. Falem do nosso congresso e não sei se em setembro do ano que vem estaremos presencialmente. Era muito gostoso receber vocês ali no campus, na Praça da Liberdade, ali nos nossos prédios, né? Eu não sei como que a gente vai estar, mas eu espero que todos estejamos com saúde e a gente possa, pelo menos nesse espaço, rever-nos, saber que vocês estão bem, que além de estar com saúde, estão pesquisando, trabalhando, produzindo, né? Um grande abraço. Obrigado a vocês. Era se a gente pode convidar várias pessoas para assistir ou não, porque eu fiquei com a sensação que era só para participantes. Aí não tive a confirmação e ainda virou a confusão que eu não conseguia ouvir o áudio. Eu enviei para vocês a possibilidade de cada participante de dar 2 pessoas. Pode sim. Aí eu convidei as 2 pessoas que participaram, inclusive uma delas já é advogada, né, já atuante.
e tudo, e a outra é minha irmã, que é uma filósofa que mora fora do Brasil, então, assim, ela adora ver essas discussões sociais, políticas, e ver o direito no meio disso tudo. Eu acho que é como eu disse, né, assim, eu sou suspeita de falar, porque eu realmente adoro Isabela. Eu acho que a gente poderia convidar mais pessoas para assistir, sabe? As bancas, né, a gente limita em 2, né, porque esse espaço é da discussão. Aqui no Isabela, de vez em quando, algum professor me pede e a gente deixa vir um número um pouco maior, mas pode sim participar. Vocês têm o link, então, se você repassar o link para ela, ela pode acessar a programação e adentrar. As palestras é que é um número um pouco, não é que é um número mais reduzido. Todos os eventos têm a capacidade máxima de 300 convidados. Então, as bancas, como somos só nós, né? Então, tem sempre mais espaço. As palestras pode ocorrer dela não conseguir encontrar. Mas pode sim, né? Vocês são participantes, são pagantes, pode convidar aí os conhecidos para participar. Tá bom? Tá bom. Ok, um grande abraço, boa tarde a todos. Boa tarde, gente. Obrigada e parabéns aí para todos. Boa tarde, gente. Obrigada. Tarde. Parabéns a todos. Parabéns Muito a obrigado. todos, gente. Boa tarde. Tá, gente. Parabéns. Obrigada. Até logo.